Bom dia, hoje é dia 15/4 de 2018. Eu tô ali preparando, né, como é que eu vou fazer para montar o tanque do reservatório de água do controle de nível. Então, por conta das mexidas que eu dei ali, eu acabei tirando o timer para poder organizar lá os cabos, e eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que costumam me fazer. Por conta do timer que vende nas lojas ser muito caro, né? As pessoas perceberam que esse timer aqui que a gente compra no AliExpress, ele cumpre o mesmo papel e aí na faixa de R$ 20, tendo tempo para esperar aí de 1 a 2 meses para chegar. Por R$ 20 resolve a questão do timer, né? O que precisa para fazer esse timer é um pouco de fio paralelo, uma tomada fêmea, uma tomada macho. Ou seja, tendo uma extensão qualquer em casa, ou você já consegue todo esse material aqui para canibalizar a extensão, né? Ou então pega um pedaço de fio qualquer, põe uma tomada fêmea, uma tomada macho, né? E vai precisar também desses terminais pré-isolados do tipo faca, tá? E o alicate para prensar o terminal. Não tendo o alicate, alguns alicates universais já tem esse tipo de mordedor para crimpar esse terminal ou qualquer outro tipo de terminal. Então, esse aqui é um alicate, né, de prensa terminais desses modelos mais simples, não totalmente profissionais, mas atende perfeitamente a necessidade, né? Caso você não tenha um alicate desse, como eu havia dito, hoje os alicates universais eles já vêm, né, com aquele prensa lá dentro, aquele dente, tá? Você também consegue perfeitamente. Caso não tenha, como a bomba do aquário é uma corrente, como a luz do aquário é uma corrente muito baixa, um alicate de bico aí de eletrônica, eu acredito que essa partezinha daqui, mordendo aqui, né, atende perfeitamente em função da corrente ser muito baixa. É importante ressaltar que esses timers eles são apropriados para uma corrente no caso aqui de Brasília, que é 220 volts, né? Então a gente vai verificar aqui, ó, 250 volts, ele atende até 16 amperes, tá? Então essa ligação que a gente faz nos aquários, essa corrente atende perfeitamente, né? Agora, se você quiser aproveitar essa ideia para ligar alguma coisa na sua casa que não corresponda a isso, né, aí você vai precisar de uma contatora. No caso, associar o timer à bobina da contatora, tá? Para correntes maiores. Bom, então a ligação aqui é bastante simples, né? Esse tipo de timer ele precisa ser alimentado, tá certo? E ele é alimentado com 220 volts. Existem timers desse tipo que são alimentados com 24 volts. Não serve pra gente, tá? Você vai ter que comprar, por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro, você já vai ter que comprar um timer desse com alimentação 127 volts, tá? No caso aqui de Brasília, são 220 volts. Alguns comandos elétricos são feitos com 24 volts e existem esses timers para 24 volts. Então, na hora que for fazer a compra no AliExpress, tem que estar atento para esse tipo de coisa, tá certo? Então ele vai ser alimentado por aqui, power, fase neutro, certo? Quem tiver no Rio, por acaso que é 127 volts monofásico e por acaso tiver em casa, tiver um timer desse 220, vai poder ligar fase, 110, 127, 127, que vai dar a diferença de potencial 220. Quem não tiver, vai precisar de fase neutro no Rio de Janeiro. No caso de Brasília, diferença de potencial de fase neutro 220 volts. Então, daqui para cá 220 volts, fase neutro. Então, nós vamos precisar de uma tomada macho levando fase e neutro para cá, correto?
Só que o consumidor, que no caso é a luminária, também precisa do neutro. Então, nós precisamos de um neutro aqui. Então, repara que aqui veio, o neutro veio aqui, tá certo? E ele tem que, daqui, bypassar para a tomada fêmea, tá certo? Então, vamos lá. O fio neutro é esse aqui, ó, esse aqui de fora. Ele passou aqui por baixo e veio aqui, certo? E daqui ele já fez, dentro do terminal ele já está emendado, né? E ele volta aqui para a tomada fêmea. Então o neutro já está chegando na tomada fêmea, certo? O que a gente precisa agora é do switch, do interruptor. Então a fase, que é essa aqui de fora esquerda, ele vem aqui, alimentou a fonte, certo? E daqui já sai um bypass para o switch, que é esse lado aqui. Então repara que esse cabo aqui passa aqui por baixo, vem aqui, passa por aqui e vem para cá. Daqui ele faz o switch e volta para onde? Para a tomada fêmea, que é o consumidor. Então o que acontece? Quando o timer der o horário de desligar, ele vai fechar, ele vai fazer isso aqui que é normalmente aberto, ele vai fechar. No que ele fechar, ele vai permitir que a corrente passe para cá. Considerando que aqui já tem um neutro que veio direto por esse daqui, vai ter fase neutro para o consumidor, que é a lâmpada. Então vamos ver aqui no papel como é a ligação. Aqui é o power, certo? Aqui é a alimentação. A alimentação de quem? A alimentação do timer. O timer precisa de energia para ele funcionar, tá certo? Então a gente vai fazer aqui uma tomada. O desenho talvez não fique muito bom porque eu estou fazendo correndo, para diminuir o tempo do vídeo. E nós vamos levar neutro e vamos levar fase. Lembrando aqui, a diferença de potencial aqui em Brasília, 220 volts, tá certo? Até aqui o que eu tenho? Eu tenho o timer alimentado, ou seja, as funções dele digitais estão funcionando, tá certo? Agora eu tenho uma tomada fêmea. Quem vai ligar nessa tomada? Quem vai ligar nessa tomada vai ser a futura tomada da luminária do aquário, certo? Vamos representar aqui uma lâmpada. O desenho não está muito bom porque eu estou olhando pela câmera do celular. Vou fazer aqui uma rosquinha só para ficar com mais cara de lâmpada, tá certo? Então quando eu ligar aqui, a parafernália aqui para ligar e desligar essa lâmpada vai estar montada. Então o que eu preciso fazer aqui? O que todo consumidor precisa? Precisa de um neutro. Então se o neutro nunca pode ser interrompido. Então se o neutro está chegando aqui, ele tem que chegar aqui também, tá certo? Então aqui o neutro dentro da tomada feia vai estar aqui. E eu já levei ele. O neutro que vem da rede, aqui é a tomada da parede. Certo? Aqui é a tomada da parede. Aqui vai ter, na tomada da parede, uma fase e um neutro. Repetindo, no nosso caso aqui de Brasília, 220 volts. Diferença de potencial entre fase e neutro em Brasília, 220 volts. Então, se todo consumidor precisa de um neutro, o neutro já foi para o timer, já favoreceu o funcionamento do timer, agora o neutro tem que ir para a luminária para favorecer o funcionamento da luminária, certo? Então já está chegando neutro para a luminária. O que precisa agora para uma lâmpada LCD? Chegar uma fase. Só que se a fase for direto, a lâmpada vai ficar ligada sempre que esse plug estiver na tomada, certo? O que a gente quer é que o timer administre o ligamento e desligamento
dessa luminária. Então, para isso, existe o switch aqui. O switch nada mais é do que um interruptor. Tá? Então, quem é que tem que passar aqui? É o retorno da fase interrompida, certo? O que é o retorno da fase interrompida? É a fase que já alimentou aqui. É como se ela tivesse vindo aqui, não passando pelo switch, para chegar na tomada fêmea, que vai fechar o circuito para a corrente circular e acender a lâmpada, certo? Só que, se eu não interromper isso aqui, certo? Se eu não interromper isso aqui, o timer não aciona ou ele não fecha ou abre na hora que a gente programou, certo? Então, esse pedaço precisa ser interrompido. Então, o retorno da fase, a fase que está aqui, o retorno da fase vem aqui, passa pelo switch, que é interno, né? Lá dentro deve ter um mini relézinho, tá? Deve ter não. Lá dentro tem um relé, né? Que é, o relé é uma chavezinha magnética, tá? E aqui a continuação do retorno. Na verdade aqui continua sendo fase, né? E aqui que é o retorno da fase. Então, quando a gente programa aqui esse relé, o meu caso, tá? Ele liga tipo assim 11 da manhã, tá certo? E desliga tipo 9 da noite, tá? Você vai para fazer a programação que você quiser. Ele aceita, hoje aqui é domingo, ó, Sunday. Eu fiz uma programação semanal, tá certo? Quando ele liga, essa lâmpada, esse LED fica aceso, tá certo? Você tem a opção aqui de fazer ligar ele manualmente, tá certo? 1, 2, 3, 4. Para liberar ele mexer, tem que apertar aqui 4 vezes. Então eu posso fazer a ligação manual, tá? On, se eu tivesse a energia chegando aqui, ele teria ligado esse LED, tá certo? E se eu tivesse, botei no off, ele teria desligado esse LED. Não está aparecendo aqui porque ele está fora da energia, tá certo? Quando eu boto no alto, ele vai assumir a programação do que eu fiz aqui, tá certo? Então você pode ajustar a hora e os minutos em que o seu consumidor vai funcionar. Ressaltando que a precisão dele é de 1 minuto. Então, se você quiser ligar uma coisa em determinado horário, ele pode no mínimo desligar 1 minuto depois. Menos do que isso, você vai ter que ter um outro relé temporizador em série numa escala de 0 a 1 para poder fazer com que o seu consumidor desligue após em menos de 1 minuto, tá certo? Bom, eu acho que dessa forma eu consegui esclarecer como qualquer pessoa aí que tenha pouco conhecimento de elétrica possa fazer o seu timer para o aquário, tá? Uma vez que esse tipo de relé aqui custa R$20 no AliExpress. Escrever certo? AliExpress, tá certo? Enquanto que aquele outro tipo de timer assim, ó, que você acha aí em qualquer casa aí, aqui tem também o eletrônico, né? E ele já vem com a tomadinha do padrão novo, esse padrão novo de 3 pinos. Esse timer aqui, ele tá aí na faixa de uns R$90. Eu não estou conseguindo achar esse timer por um preço menor, tá? Então você vai fazer uma economia aí de R$70, tá certo? Desde que você tenha paciência, tempo e um pouco de ferramenta em casa para fazer a montagem, tá certo? No Ali também vende esse produto, só que ele vem com a dificuldade. A tomada fêmea dele, ele vem em todos os padrões do mundo, menos esse aqui. Eu pelo menos nunca achei esse padrão aqui. Pronto, já com os 3 pinos, né? Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado as pessoas que me fizeram essa pergunta e a quem interessar mais possa fazer uso desse tipo de timer para fazer a automação do aquário ou qualquer outro tipo de automação. Um abraço, tchau.